Maria Santíssima revela, parte A, Cadernos 43, em 8 de dezembro de 1943, dia da festa da Imaculada Conceição. Diz Maria a Maria Valtorta: escreve sempre Lucas, meu evangelista, que meu Jesus, depois de ter sido circuncidado e oferecido ao Senhor, crescia e se robustecia cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava nele. E mais adiante escreve que, como menino de 12 anos, estava sujeito a nós, e que crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. Mas um desvio da piedade dos fiéis fez com que a ordem observada por Deus, até para consigo mesmo, no que se refere à sua existência de filho do homem, tenha sido alterada. A lenda gostava de transformar meu menino em um ser prodigioso e não natural, que desde o nascimento tenha feito atos de homem feito e por isso tenha sido algo tão fora do comum que se tornava monstruoso. Essa piedade errada não foi punida por Deus, que a vê, se compadece dela e a julga obra de um amor não perfeito na forma, mas sempre agradável porque é sincero. Mas eu quero te falar do meu menino, tal como era, quando não teria podido fazer nada sem a sua mamãe. Um serzinho terno, delicado, louro, levemente rosado e belo. Belo como nenhum filho do homem e bom, mais do que os anjos que o seu pai dele e nosso havia criado. Seu crescimento foi nem mais nem menos do que o de um menino saudável cuidado por sua mãe. Meu filho era inteligente, muito, como um perfeito pode ser. Mas sua inteligência ia despertando, dia após dia, seguindo a regra comum a todos os nascidos de mulher. Era como se o nascer de um sol abrisse caminho em sua cabecinha loura. Os primeiros olhares, não mais vagos como os dos primeiros dias, começaram a pousar sobre as coisas e especialmente sobre sua mamãe. Os primeiros sorrisos incertos, depois eram cada vez mais seguros, quando eu me inclinava sobre o berço ou o pegava no colo para dar-lhe de mamar, lavá-lo, vesti-lo e beijá-lo. As primeiras palavras sem forma e depois cada vez mais claras. Que bem-aventurança ser a mãe que ensina o Filho de Deus a dizer mamãe. E a primeira vez que disse bem esta palavra, que ninguém como ele jamais soube dizer com tanto amor, e que me disse até o seu último respiro, foi uma festa minha e de José. E quantos beijos foram dados sobre a boquinha onde estavam os primeiros dentinhos. E então, os primeiros passos com seus pezinhos tão tenros, rosados como a pétala de uma rosa encarnada, esses pezinhos que eu acariciava e beijava com amor de mãe e adoração de fiel, e que depois teriam pregado na cruz, e eu os teria visto se contrair nos espasmos, se tornarem lívidos e se fazerem gelados. E em suas quedas, quando começou a andar sozinho, eu corria para o levantar e beijar suas contusões. Oh, então eu poderia fazer isto. Um dia o veria cair sob a cruz, já agonizante, dilacerado, manchado de sangue e das sujidades que a multidão cruel tinha lançado sobre ele. E eu não mais teria podido correr para levantá-lo, para beijar as contusões sangrentas, pobre mãe de um pobre filho injustiçado. E também as suas primeiras gentilezas, uma florzinha apanhada no jardim ou pelo caminho e levada a mim. Um banquinho arrastado até os meus pés para que eu estivesse mais cômoda, ou recolher um objeto que me tinha caído. E seu sorriso, então, o sol da nossa casa, a riqueza que cobria de seda e ouro as paredes nuas da minha casinha. Quem viu o sorriso do meu filho, viu o paraíso na terra. Um sorriso sereno, enquanto foi menino. Um sorriso cada vez mais pensativo, até se tornar melancólico,
à medida que se tornava adulto, mas sempre sorria, para todos, e foi uma das razões de seu fascínio divino, pelo qual as multidões o seguiam encantadas. Seu sorriso já era palavra de amor. Depois, quando ao sorriso se unia a voz, que mais bela não houve no mundo, até os torrões de terra e os talos de trigo tremiam. Era a voz de Deus que falava, Maria. E foi um mistério, que só explicam as inescrutáveis razões de Deus, como Judas e os judeus puderam, depois de o terem ouvido falar, chegar a traí-lo e a matá-lo. Sua inteligência, cada vez mais aberta até alcançar a perfeição, me incutia admiração e respeito. Mas ela era tão temperada de bondade que nunca humilhou ninguém. Ó doce filho meu, que foste doce com todos, especialmente com a tua mãe. Feito jovem, eu não me permitia beijá-lo como quando era pequeno, mas nunca me faltou o seu beijo e a sua carícia. Era ele quem convidava a sua mãe, de quem compreendia a sede de amor, para beber a vida, beijando a sua carne santa, para beber a alegria. Antes da última ceia, ele veio receber consolo de sua mãe e esteve apoiado no meu coração como quando era menino. Ele quis se saturar com o amor da mãe para poder resistir ao desamor de todo o mundo. Depois disso, eu o tive sobre o coração, já gelado e morto, nas lívidas luzes da Sexta-feira Santa. E ver o meu sempre menino, porque para uma mãe seu filho é sempre um menino, e mais o é quando está sofrendo ou morto, ver meu menino feito todo uma chaga, desfigurado pelo sofrimento que suportou, incrustado de sangue, nu, rasgado até no coração, ver fechada esta boca abençoada que só havia proferido palavras santas, aqueles olhos adorados cujo olhar era uma bênção, aquelas mãos que só se moveram para trabalhar, abençoar, curar, acariciar, aqueles pés que se cansaram para buscar reunir seu rebanho e que o rebanho havia transpassado. Foi tormento sem limites que se espalhou na terra para redimir e invadiu os firmamentos que estremeceram de piedade. Todos os beijos que eu tinha no coração e que nas separações forçadas daqueles 3 últimos anos não tinha podido lhe dar, eu lhe dei então. Nenhuma contusão ficou sem beijo e lágrimas. E só eu sei que número elas alcançaram. Os beijos de pranto foram os primeiros que lavaram seu corpo inerte, e nunca me bastava beijá-lo antes de o ver desaparecer sob os aromas, o sudário, o lençol e as ataduras, e por último, atrás da pedra rolada para o fechamento do sepulcro. Mas na manhã da ressurreição, pude contemplar o corpo glorificado do meu filho. Entrou com os raios do sol, inferior a ele no resplendor, e o vi em sua beleza perfeita. Meu, porque eu o havia formado, mas Deus, porque já havia superado a hora humana e voltava ao Pai, levando a mim para os céus com sua carne divina modelada no meu seio, a minha humana semelhança. Para sua mãe, não existiu a proibição dada a Maria Madalena. Eu o podia tocar. Eu não teria contaminado sua perfeição que subia aos céus com a minha humanidade, porque esse mínimo de humanidade que eu tinha, em minha condição de Imaculada Conceição, tinha se queimado como uma flor, lançada em um incêndio na fogueira expiatória do Gólgota. Maria, mulher, tinha morrido com seu filho. Agora permanecia Maria alma, ansiosa para subir com o filho para o céu. O meu abraço, cheio de veneração, não podia perturbar a divindade triunfante. Era abençoado pelo seu amor. Ainda que depois eu tenha mantido sempre presente seu corpo dilacerado e a recordação daquela tortura não tenha perdido ainda seu aguilhão, a lembrança de seu corpo glorificado, triunfante, belo de uma beleza divina e majestosa, que é a alegria dos céus, foi meu perene consolo durante os muito longos dias do meu viver.
e foi meu perene anseio terminar a vida para o rever. Maria, há 2 horas se iniciou a minha festa, e eu tomei a ti comigo, te fazendo conhecer o meu Jesus. Agora repousa, olhando para aqueles que te amam e esperam por ti, e vendo a beleza que é a alegria dos santos.